E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer, sabe qual é a receita? Um pão. Só que não é qualquer pão, não. A gente vai fazer um pão de cenoura com chocolate. Eu gosto muito de fazer pão. E quando sai delicioso assim, dá prazer de fazer. Então vamos comigo? Olha, aqui num liquidificador vamos colocar aproximadamente 200 gramas de cenoura. Dá aproximadamente aí uma cenoura e meia. E 200 ml de água. Vamos bater bem até homogeneizar isso aqui. Pessoal, bati bem a água e a cenoura. Agora, a gente vai começar a colocar os ingredientes num bowl. Como aqui no meio vai ficar difícil de vocês verem aqui dentro, eu vou levar para vocês verem direitinho na câmera que a gente tem aqui do lado. Olha só, vamos colocar esse líquido aqui. E junto dele, vamos colocar os ovos. São dois ovos. Dois ovos pequenos ou um ovo grande. Como os ovos que a gente tem aqui são pequenos, dois ovos. 50 ml de óleo. Meia xícara de açúcar. A xícara que a gente usa aqui é de 200 ml. E fermento, 10 gramas de fermento. Fermento biológico. E vamos envolver bem. Vou usar essa colher de pau aqui. Uma dica que eu quero dar para vocês. Aqui onde a gente tá muito quente. Na nossa cidade aqui, verão, esquenta muito. Mas se você estiver numa cidade que é mais fria, eu aconselho vocês a colocar essa água morna quando for bater a água com a cenoura, tá bom? Porque o fermento biológico precisa de um calorzinho para ele ser ativado. Ó, mexi bem. E agora vamos colocar metade da farinha. Eu tenho 600 gramas de farinha, vou colocar metade aqui agora. E vamos envolver. Daqui a pouco a gente vai ter que colocar a mão aqui, mão na massa. Envolveu bem a farinha, agora que a gente vai colocar o sal. O sal é uma colher de chá, tá? Por que eu coloco a farinha, a metade da farinha antes? Porque agora a outra metade é até dar ponto. Eu tenho 600 gramas separado. Mas se eu utilizar um pouco menos até a massa dar o ponto dela, é isso que vamos fazer. Porque se você coloca muita farinha no seu pão, ele vai ficar aquele pão pesado. E não é isso que a gente quer um pão macio e leve. Mais farinha aos poucos, tá? Não sai colocando muita farinha de vez, para não estragar sua receita e ela ficar pesada. Agora a gente vai colocando farinha e mexendo com a colher de pau até onde dá. Daqui a pouco a gente vai colocar a mão. Acho que vai ser agora.
Pessoal, olha só como é que tá a nossa massa. E eu vou precisar de mais farinha aqui. Como eu disse, separei 600 gramas de farinha e já utilizei ela toda. Eu coloquei a metade antes, eu coloquei essa metade depois, porque talvez eu usasse 600 gramas ou um pouco menos, mas vou precisar usar um pouco mais. Então eu separei aqui mais 2 xícaras de farinha de trigo e vou colocar mais um pouco. Isso depende muito da sua região, da qualidade da farinha que você está usando. Então, nunca coloque toda a farinha ao mesmo tempo, porque eu estou usando um pouco mais de 600 gramas agora, mas dependendo do modelo da farinha, da marca, eu usasse menos, tá? Vou colocar esse tanto de farinha agora, vou misturar e depois eu vou tirar esse excesso de massa que está aqui na minha mão, porque isso atrapalha às vezes. Às vezes eu penso, pô, tá precisando de mais farinha. Mas às vezes não, minha mão que tá suja. Então, é bom sempre limpar também. Isso vai me ajudar a perceber melhor o ponto da farinha. O ponto da nossa massa, na verdade. Tá vendo como não tá grudando mais? Chegou o momento, pessoal, de sovar um pouco essa massa. A gente vai sovar ela durante 10 minutinhos. Se você tiver aquela batedeira planetária que dá para sovar massa, usa ela. Se não, bem no braço. Mas é só 10 minutinhos. Rapidinho a gente sova ela. Eu gosto de sovar assim, ó. Dá aquela envolvida na massa, aquela homogeneizada. Vai acontecer isso aqui, ó, de grudar um pouquinho na mão. Mas não se desespera e sai colocando farinha aqui não. Continua sovando que ela vai parar de grudar, tá? E sempre faz assim, ó. Ó. Envolver a mão, a massa vai ficar uma bolinha e você volta pra cá. Sovar, eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Pra lá, com uma mão, depois volta pra cá. Pra lá, pra cá. E assim, a gente vai sovando ela e ela vai parando de grudar. Vou tentar não colocar mais farinha aqui. Mãe, você pode pegar aquela espátula pra mim? Deu pra ver que mudou um pouco o aspecto dela. Falta assim 2 minutinhos, sovar um pouco mais. E olha, a gente tinha separado mais 2 xícaras dessa daqui e sobrou meia xícara. Então foi colocado a mais aqui 1,5 xícaras. E eu vou usar aquela farinha ali ainda pra gente finalizar aqui e levar essa massa para descansar. Mas vamos sovar mais esses 2 minutinhos. Dá para perceber que ela não está uma massa seca, né? Ela está uma massa úmida por dentro. Está uma massa úmida. Por isso que é bom a gente evitar ficar colocando um monte de farinha. Quando começa a grudar assim na mão, o que está acontecendo aqui, as pessoas falam, vou colocar mais farinha para parar de grudar. Não é bom. Limpa a mão aqui, ó, volta a massa para cá, tira o excesso da mesa. Usa espátula. É. E vai sovando. Que uma hora ela para. Fazer uma pergunta. Nós usamos mais farinha, mas isso depende da qualidade da farinha, né? Tem umas farinhas que são mais úmidas, outras são mais secas. Depende da marca que você está usando.
como você falou, tem cultivo de trigo, né? Em vários cantos aí no mundo, no Brasil. E cada uma vem de um jeitinho diferente. Até da mesma marca, se você pegar uma safra diferente, vai ser diferente também. Então o segredo mesmo é Olhar. a textura da massa, né? Isso aí. Gente, tá ótimo. Olha só como é que ficou. Tá bonito, hein? Pegar um pouquinho dessa farinha que sobrou. Colocar aqui só pra gente moldar. Agora vamos levar para descansar até que ela dobre de tamanho. Eu vou colocar, ó, que bonitinho. Ela aqui na nossa forma mesmo. Vou colocar um pouquinho de farinha no fundo. Vou levar para um lugar mais quentinho da casa. Você pode colocar dentro do seu forno, desligado, só porque ele é mais abafadinho. E é isso. Vamos levar para descansar. Vou colocar um filme aqui por cima também, tá bom? É até dobrar de tamanho? Até dobrar de tamanho. Pessoal, eu deixei ela descansando aqui dentro do forno. E olha só como ela cresceu. Olha isso aqui. Perfeito. Agora a gente vai moldar. A gente vai moldar os pães. E ela cresceu bem. Não demorou muito não. Foi mais ou menos 1 hora, 1 horinha. E olha que massa maneira, que massa bonita. Vou tirar ela daqui. Vou passar para a mesa. E agora eu vou moldar essa massa. Eu vou esticar ela toda. Esse meu rolinho aqui, ele é uma benção, ele faz muito barulho. Mas eu vou comprar um mais profissional, digamos assim. Tá bom, tá? Eu acho que ela não vai caber numa forma só, não. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou passar manteiga aqui nessa massa. Manteiga ou margarina, tá? Uma leve camada. Passada. No meu caso, eu estou usando a margarina, mas você pode usar a manteiga se você quiser. E aqui eu tenho chocolate ao leite. E eu cortei ele assim, ó. Se você tiver gotas de chocolate, vai facilitar o seu trabalho aqui. Mas eu cortei ele grosseiramente, não em camadas muito grossas, porque a gente quer que o chocolate apareça, e nem muito fina também, porque a gente quer que o chocolate apareça na massa. E a gente vai espalhar aqui assim, ó. Aqui eu tenho por volta de 200 gramas de chocolate, tá?
A gente dobrou a massa. A gente vai vir com o dedo, ó, e dar essa costuradinha, para não correr o risco até ela abrir. Aqui também. E agora a gente vai trançar essa massa. Afinal de contas é uma rosca, né? Exatamente, é um pão rosca. Vou cortar ela aqui no meio, ó. Essa parte ele tá tampando a visão lá, não? E essa daqui por cima novamente. A gente vai deixar ela trançada. Desse jeito aqui. Agora, eu tenho aqui uma forma bem untada e bem farinhada. Só que, olha o tamanho que ficou. Ficou bem grande e eu acho que não vai caber aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou cortar bem aqui, ó, essa massa e eu vou colocar pra cá. Perfeito, ó. E aqui eu dou uma emendada com a mão. Dou uma ajeitada aqui dentro. E vou levar para descansar novamente, até crescer, dobrar de tamanho. Pessoal, o nosso pão já descansou. Ele não ficou 1 hora agora não, ficou por volta de 35 minutos a 40. E olha só como ele cresceu. Deixa eu tirar esse plástico filme daqui. Enquanto eu tiro, eu quero perguntar para vocês de onde vocês estão falando. Por mais que esteja com essa camisa aqui do Fortaleza, eu não estou falando de Fortaleza, estou falando do Rio de Janeiro. E você? Deixa aqui nos comentários. E olha só esse pão, gente. Cresceu bastante. Olha esse aqui, que lindo. E agora, olha esse aqui, que lindo. Bonito, né? Agora eu já deixei o meu forno esquentando a 180 graus e eu vou levar os pães para lá e eles vão ficar por volta de 35 a 40 minutos, tá bom? Mas antes, eu vou passar aqui em cima dele uma gema. De leve. Para dar aquele aspecto douradinho em cima. A minha mãe, ela costuma também... eu não tenho ovos em casa, usei o ovo todo para fazer o pão. Se tiver umzinho e for muita coisa, dá para misturar com um pouquinho de óleo. Não é assim que você faz, mãe? Isso. Foi bonito, hein? Tá lindo. O pão tá bonito, né? Uhum. Vamos passar de leve, né? Passado, vamos levar para o forno e eu já trago eles aqui para a gente cortar e ver como é que ficou por dentro. Esse pão ficou do jeito que a gente queria. Fofinho, saboroso demais e olha, desmanchando. Como é que você diz, mãe? Fio? Desfiando, né? Desfiando. Dá para ver ali que ele não ficou nem um pouco solado. A fofura dele. Fofíssimo. Gente, Gente, olha só como é que esse pão ficou. Aqui. Olha só.
e ficou muito bom. Aprovado. Eu quero muito que vocês façam, e se fizerem, deixa aqui nos comentários. Segue a gente nas redes sociais também, Pilotando Fogão. Vai sempre aparecer a minha fotinha com a fotinha da minha mãe. Lá no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like para ajudar o canal. Ó, um beijo, que agora a Dona Lene vai fazer um cafezinho. É, você mesmo, mãe. Vai fazer um cafezinho pra gente comer, beber, né? Com esse pão. E você esqueceu de pedir para compartilhar. Compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de um pãozinho caseiro. Tchau, tchau!